Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 6 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Beato Francisco Spinelli. Vida de Beato Francisco Spinelli. Amar a Cristo na Eucaristia e no serviço aos pobres, ícone de Cristo aqui é, em suma, a vida do ministério sacerdotal do Beato Francisco Spinelli, cujo testemunho aparece hoje especialmente oportuno e eloquente. Em uma época marcada como a nossa, por consideráveis mudanças sociais, ele continua a repetir que só a partir do coração trespassado do Redentor vem para os seres humanos de todas as idades uma fonte inesgotável de amor altruísta, que purifica e renova. Dom Spinelli compreendeu completamente a verdade da mensagem da cruz, portanto, está agora a ser apontado como um exemplo a imitar e um intercessor para ser chamado. A Igreja oferece como um modelo autêntico de apóstolo, especialmente, a vós, sacerdotes, que a providência chamou para ser administradores dos mistérios da salvação. Recebem no cotidiano do seu ministério a luz e a coragem da Eucaristia, de modo a se tornarem discípulos fiéis do Mestre Divino. Apresento-o como uma testemunha válida do Evangelho, a vós, religiosos e religiosas, e a todos vós, queridos irmãos e irmãs da Diocese de Cremona. Se em todas as partes da sua comunidade eclesial fluir o sangue vital da Eucaristia, podem ser mensageiros eficazes da proclamação eterna e sempre nova do Evangelho, trazendo salvação ao mundo e paz. Sejam como Dom Francisco Spinelli, as pessoas permeadas por amor indomável e divino, que se expressa em um serviço atencioso para com os pobres e os que vivem à margem da sociedade. A Igreja precisa de homens e mulheres que fazem como ele, de sua vida, um dom sem reservas ao Senhor, que não se deixam ser atraídos pelo charme de mudar as referências no mundo, que sabem como imolar-se, unindo seu sacrifício ao de Jesus, para que o mundo tenha vida e a tenha em abundância. Jó 10, 10. Esta é a missão da Igreja, esta é a vocação de cada um de nós, chamados a ser obedientes ao Evangelho da caridade. Recordando o seu Senhor, esperando até que ele venha, escreveram os bispos italianos nas orientações pastorais para os anos 90, a Igreja entra nesta lógica do dom total de si. Em volta de uma mesma mesa eucarística, e compartilhando o mesmo pão, que cresce e é construída como uma instituição de caridade e é chamada a mostrar-se ao mundo como sinal e instrumento de unidade em Cristo para toda a humanidade.
A tarefa, é claro, é difícil, mas não impossível, porque o amor do Senhor pode vencer cada fraqueza humana. Na Eucaristia, Cristo se faz nosso alimento espiritual e antecipa-se nas sombras do tempo o brilho do reino da glória final. Papa João Paulo II, a homilia de canonização, a 21 de junho de 1992. Francisco nasceu em Milão, aos 14 de abril de 1853, cujos pais, trabalhadores humildes, eram muito cristãos. Ele cresceu forte, vivaz e ficava muito alegre ao brincar de teatro de fantoches com as outras crianças. Nas horas livres acompanhava a mãe nas visitas os pobres e doentes, sentindo-se feliz por amar e ajudar o próximo, conforme o ensinamento de Jesus. Assim foi que surgiu sua vocação. Apesar de seu pai desejar que estudasse medicina após seguir o chamado de Cristo e se tornou um médico de almas. Apoiado pela família, Francisco foi estudar na cidade de Bérgamo, onde concluiu os estudos e recebeu a ordenação sacerdotal, em 1875. Neste ano do jubileu, ele seguiu em peregrinação para Roma e, durante as cerimônias na igreja de Santa Maria Maior, teve a inspiração para criar uma família de religiosas que adorassem Jesus sacramentado. Padre Francisco compreendeu o projeto de sua vida esperando o momento certo para colocá-lo em execução. Retornando desta viagem, foi designado para lecionar na creche da paróquia de Bérgamo, onde seu tio, Padre Pedro, era o pároco. Desta maneira, desenvolveu seu apostolado entre os pobres, lecionando também no seminário e orientando algumas comunidades religiosas femininas. Em 1882, encontrou uma jovem, Catarina Comensoli, que desejava se tornar religiosa numa congregação que tivesse por objetivo a adoração eucarística. Padre Francisco pode assim realizar seu sonho. Em dezembro de 1882, as primeiras noviças ingressam numa casa, que depois se tornou o primeiro convento, em Bérgamo. Desta maneira fundou, inicialmente, o Instituto das Irmãs da Adoração. 7 anos depois eram 9 as casas, onde as religiosas acolhiam pobres, doentes e deficientes mentais. Tudo corria bem até quando, por vários equívocos, ele foi constrangido a deixar a diocese de Bérgamo, em 1889, e se transferiu para de Cremona, na aldeia de Rivolta d'Ada, onde suas filhas tinham aberto uma casa, tendo de deixar a direção do instituto, também. Por isto, a fundação se dividiu, Irmã Comensoli criou a Congregação das Irmãs Sacramentinas, e Padre Francisco, a das Irmãs Adoradoras do Santíssimo Sacramento. Obtendo a aprovação da Santa Sé, as adoradoras adquirem vida própria, com o propósito de adorar dia e noite Jesus na Eucaristia e de servir os irmãos pobres e doentes mentais, nos quais se reflete o vulto de Cristo. Jesus foi a fonte e o modelo da vida sacerdotal do Padre Francisco, do qual extrai a força e vigor para servir os semelhantes. Em Rivolta, ele supriu a comunidade, que tinha necessidade de tudo, como escolas, creches, assistência aos enfermos e aos velhos abandonados. Seus preferidos eram os deficientes mentais, que ele alegrava pessoalmente, encenando espetáculos de fantoche. Envolto numa imensa fama de santidade, morreu no dia 6 de fevereiro de 1913, sendo sepultado na casa-mãe das adoradoras, em Cremona, Itália. O Papa João Paulo II declarou Francisco Spinelli, beato, em 1992, indicando sua festa para o mesmo dia da sua morte. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória dos Santos Paulo Miki e companheiros, mártires em Nagasaki, no Japão. Agravando-se a perseguição contra os cristãos, foram presos, atormentados e condenados à pena capital 8 presbíteros ou religiosos da Companhia de Jesus e da Ordem dos Frades Menores, procedentes da Europa ou naturais do Japão, e 17 leigos. Todos eles, também os adolescentes, foram crucificados por serem cristãos, manifestando a sua alegria por terem a graça de morrer de modo semelhante ao de Cristo. São estes os seus nomes: João de Goto Soa, Tiago Kizai, religiosos da Companhia de Jesus, Pedro Batista Blasques, Martinho da Ascensão Aguirre, Francisco Blanco, presbíteros da Ordem dos Frades Menores, Felipe de Jesus de Las Casas, Gonçalo Garcia, Francisco de São Miguel de Laparilla, religiosos da mesma ordem, Leão Carazuma, Pedro Sukijiro, Cosme Takeia, Paulo Ibaraki, Tomé Danji, Paulo Suzuki, catequistas, Luiz Ibaraki, Antônio, Miguel Kozaki Tomé, seu filho, Boaventura,
Gabriel, João Quinuia, Matias, Francisco de Meaco, Joaquim Sacaquibara, Francisco Adalcto, Neófitos. Morte no ano 1597. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, Santo Antoliano, mártir. Morte no século III. Em Emesa, hoje Homs, na Síria, a comemoração de São Silvano, bispo e mártir, que, depois de presidir a esta igreja durante 40 anos, por fim, no tempo do imperador Maximino, foi lançado às feras e recebeu a palma do martírio, juntamente com o diácono Lucas e o leitor Mócio. Morte no ano 238. Em Cesareia da Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, Santa Doroteia, virgem, e São Teófilo, estudante, mártires. Morte no século IV. Em Ardag, na Irlanda, São Melo, bispo. Morte no ano 488. Em Arras, na Gália Bélgica, atualmente na França, São Gastão, bispo, que, enviado por São Remígio, bispo de Reims, para aquela cidade devastada, catequizou o rei Clovis, restabeleceu a igreja e dirigiu-a durante cerca de 40 anos e levou a bom termo a obra de evangelização dos povos ainda pagãos daquela região. Morte no ano 540. Em Elnon, também na Gália Bélgica, na atual Bélgica, Santo Amando, bispo de Maastricht, que anunciou a palavra de Deus a muitas províncias e povos até as regiões dos eslavos, e finalmente, terminou a sua vida terrena num mosteiro que construíra. Morte no ano 679. Na região de Tongres, no Brabante da Austrásia, atualmente também na Bélgica, Santa Rénola ou Reinilde, abadesa do mosteiro de Eike. Morte no século VIII. Em Palestrina, no Lácio, região da Itália, São Guarino, bispo, célebre pela sua austeridade de vida e amor aos pobres. Morte no ano 1159. Em Skara, na Suécia, São Brynolfo Algotsson, bispo, ilustre pela sua ciência e dedicação à Igreja. Morte no ano 1317. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, o beato Ângelo de Fursi, presbítero da Ordem de Santo Agostinho, insigne no zelo pelo reino de Deus. Morte no ano 1327. Em Angre, perto de Salerno, também na Campânia, Santo Afonso Maria Fusco, presbítero, que se dedicou ao ministério das missões rurais, à formação dos jovens, especialmente dos pobres e dos órfãos, e fundou a Congregação das Irmãs de São João Batista. Morte no ano 1910. Em Durando, cidade do México, São Mateus Correia, presbítero e mártir, que, durante a perseguição desencadeada contra a Igreja, se recusou a obedecer à ordem de revelar o segredo de confissão e por isso recebeu a coroa do martírio. Morte no ano 1927.